E aí, galera? Bom dia para vocês, bom dia para tua família, bom dia para meus amigos aí de Jacarepaguá, lá do bairro de Santa Maria, o pessoal aí de Teixeira, cenário que foi o meu filme, do meu livro, Meu Pé de Laranja Lima, tanto gravado nos Teixeira, Largo da Capela, Santa Maria, Pau da Fome, Rio Grande, que hoje está bem diferente, né? Está bem mais mudado. Os nossos tempos naquela época, Teixeira era roça, Pau da Fome, Santa Maria, né? E a escola, né, que nós conhecemos tanto como a Francis Raime, né? A escola que é citada no meu filme, no primeiro filme, que foi gravado em 1970, e também na novela, né, que você pode também estar assistindo, que é de 1980, a exibição das histórias trazida da minha vida em questão do meu livro e as minhas memórias de criança, em questão do que eu vivenciei ao lado de famílias, amigos e pessoas que infelizmente se corromperam com a maldade deste mundo, não é verdade? E meu pai já me bateu pra caramba pra não ter que baixar a cabeça pra barbado velho, não é verdade? Que meu pai falava dentro dos olhos, vai a gente abaixar a cabeça se o cinto não comia, não era assim? Quero mandar um grande abraço aí pra Rosângela, minha amiga de infância, que tem participação da minha história, do meu livro, né? Tanto que é minha amiga até hoje, né? Mora na Estrada dos Teixeira, uma grande menina, uma grande mulher, criou seus 2 filhos e foi uma grande mãe, né? Que hoje os filhos dela eu tenho como se fossem meus filhos espirituais, devido a uma pequena confusão que houve no passado em questão de grandes julgamentos, em questão de não saber da verdade e se eu contaminar com a mentira, que hoje eu entendo isso por causa de tanto levante para tentar me prejudicar, né? Mas só isso só contribuiu para me fortalecer e saber separar o joio do trigo. Aquilo que é bom, nós guardamos. Aquilo que é ruim, eu jogo no lixo. Bem, vou botar meu tênis aqui, que daqui a pouco eu vou trabalhar, né? Ando um pouquinho cansado, né? Graças a Deus. Cansado não, né? Eu ando grato, né? Porque o cansaço mesmo, aquele cansaço que era da alma, né? Aquela angústia por se prender às coisas desnecessárias e permitindo que energias maléficas viessem tirar a paz de nossos corações, tentando apagar, ofuscar a luz que existe dentro de nós, que é a nossa alma. Quando nós entendemos o que significa alma e carne, a gente entra naquela palavra em Gálatas, né? Gálatas 5, se eu não me engano, né? Obra da carne, fruto do espírito. A carne deseja o que é carne, o espírito deseja o que é espírito. Então, se eu apanhei para falar a verdade, né? Porque antigamente a gente mentia porque tinha medo de apanhar. Eu falava a verdade mesmo. Só que meu pai mesmo que eu corri, que puta que pariu, meu pai batia era de fivela, quem é que não ia mentir, né? Então assim, mas meu pai sabia, os nossos pais, sabe? Ele sabe quando a gente está falando a verdade e sabe quando a gente está mentindo, porque foi ele que nos criou, foi ele que nos viu crescer, foi ele que nos educou. Então, o todo pai, né, sabendo que dá certeza do seu filho, ele não vai ter dúvida da natureza de Deus a qual o presente o deu. Então, não é porque um filho vai se tornar rebelde ou vai aprontar que a gente vai deixar de ser pai. Claro que não, a escolha é dele, não é minha, né? Eu tenho certeza, a convicção de que eu sou pai, que foi eu que fiz, fui eu que levei ao hospital, fui eu que assisti o parto do meu primeiro filho, fui eu que levei a minha ex-mulher no hospital em Paracambi para ter a minha filha. Fui eu que criei ao lado dela meus filhos até uma certa idade, logo após da separação, devido a uma calúnia de um pastor que se dizia pastor, que é um bode, né? Que mentiu para me prejudicar e separar minha ex-mulher e poder separar dos meus filhos e poder manipular não só ela, como também meus filhos por causa desse livro, porque quando eu era criança eu ia muito no Jordão nas festas de aniversário de amigos de meu pai. Então lá tinha as meninas que eu brincava. Então a Eliana era uma dessas meninas adolescentes que eu namorei quando adolescente, ainda criança, né? E a conheci ainda criança na casa dos pais dela, por isso que o tio dela juntou eu e Eliana, me fazendo conhecer a Eliana.
para que assim como eu vi que era uma pessoa boa, que era dentro da igreja, trabalhava com criança, eu falei, essa aí vai ser a mãe dos meus filhos, eu não tive dúvida. Então aí meus filhos até hoje grandes, infelizmente manipulados e alienados por pessoas mau caráter que tentam me prejudicar para poder julgar, porque uma pessoa quando ela é de Deus, uma pessoa quando ela é boa, ela não vai jogar o pai contra o filho, ela vai fazer de tudo que o filho continue amando o teu pai. Assim somos nós com Deus. E assim somos nós com o nosso filho. Então, quem me conhece em Jacarepaguá, que viu a minha trajetória, o meu relacionamento, o meu casamento, né? Eu paguei aluguel, nunca tive casa própria. A minha casa própria que eu tive foi invadida, né? Lá em Jacarepaguá e Curicica, a primeira casa que eu comprei, que era a casa do meu pai, né? Que eu vivi quando criança, né? Depois que eu vi a lembrança que aquela casa ali eu convivi quando era criança ao lado do meu pai. E depois veio a outra casa que a gente acabou praticamente dando, né? E fomos morar de aluguel como zelador numa igreja na Assembleia de Deus de Madureira, lá em Freguesia, onde eu fui trabalhar na Rica, na empresa de frango, e logo depois fui trabalhar no Hospital Três Rios. Então eu nunca deixei de trabalhar e logo depois fui trabalhar na banca de jornais na Praça Seca. E acompanhei todo o crescimento dos meus filhos. Aí vem um desaforado que não sabe nada da minha vida, que não sabe nada da minha história, e acha que só daqui a pouco tem que sair, e acha que só porque botou comida ou deu comida para meus filhos, acha que pode mandar nos meus filhos, e meus filhos mandam uma mensagem para mim dizendo que o padrasto tem envolvimento com bandidos e milicianos de Jacarepaguá. Eu sou cria de Jacarepaguá, eu nasci em Jacarepaguá, crianças que eu vi na barriga, que hoje eu acompanhei, que são adultos, que são pai, sabem do meu caráter, pessoas que viram minha trajetória com a Eliana e toda a minha vida em questão do que eu vivi dentro das igrejas, ajudando pessoas em projetos sociais com apoios e entre outras coisas, todos viram a minha inspiração para poder estar trazendo essa alegria para cada um. Morei nos Teixeira, na Daci Vargas, na casa da Regina, que mora na comunidade, numa casa pequena para poder criar meus filhos, e nunca depender de irmã, de parente, de ninguém, porque nunca ninguém compareceu para poder estar trazendo, que nem festa de aniversário meus filhos eram convidados. Era convidado pelos amigos, mas nunca foi convidado pela família. Então, assim, é tanta coisa que a gente acaba submetendo a situações tão constrangedoras em questão do que essas pessoas impõem devido aos seus passados podres, tentando contaminar um inocente, como fizeram com Jesus Cristo, escolhendo um ladrão para ser solto, enquanto o justo estava sendo preso. Deus já nos deu o exemplo de que nessa vida nós não seríamos diferentes, que todos nós passaríamos por situações como estas, e para que nós venhamos ter bom ânimo, que assim como Deus venceu o mundo, nós também poderemos vencer. Eu não vendo a minha alma, eu não vendo a minha vida, porque ela pertence a Deus. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmão, não tenho ninguém. A única pessoa que esteve ao meu lado, estendendo as mãos e me orientando, me guiando, me dando as visões e tudo que eu precisava saber em questão dessa caminhada, foi o próprio Deus. E quem esteve ao meu lado foi Jesus Cristo, porque o resto nunca apareceu para poder apoiar, para ajudar nos meus momentos mais difíceis, questão do que eu passei na minha depressão. Só tentaram me prejudicar, tentaram me matar, tentaram matar pessoas aos meus redor, mataram pessoas inocentes para poder se privilegiar em cima da sua maldade, porque um dia cada um prestará conta, não é comigo, porque eu estou aqui de passagem, eu não sou eterno. Olha o que aconteceu com a Eliana. Eu estou aqui porque o único compromisso que eu tenho é com Deus. Eu não sigo religião, eu sigo Deus e respeito todas as religiões, mas desde o momento que mantenho respeito entre as pessoas. Eu não sou moleque, eu não sou criança, eu sou adulto o suficiente para saber o que é certo e o que é errado, para que um filho da mãe que não sabe o que é integridade, que não sabe o que é honestidade, que não sabe o que é caráter, achar que pode fazer com as pessoas o que quer e o que pode, porque acha que dinheiro compra tudo. Dinheiro não compra salvação, porque a salvação é de graça. E dignidade não se compra com dinheiro, se compra com honestidade e trabalho. E é isso que eu faço. É por isso que eu não deixo filha da puta nenhum venha levantar a voz comigo. Porque eu não sou criança.
Essas corjas aí de pessoal de Jacarepaguá, que é tudo miliciano, esses bandidos, tudo cresceu comigo, estudou comigo. Já não prestava na escola, aí tá tudo aí, ó. Enquanto ficam batendo palma para ladrão, pedófilos, mentirosos, que irá prestar conta não comigo, mas com o diabo, porque Deus não é pai da mentira, Deus é pai da verdade.